Cíntia Carvalho aqui falando com vocês mais uma vez. Hoje a gente está no 10 Minutos Profit e a gente trouxe essa gênia aqui que trabalha com os atletas de futebol, a Patrícia Bom Vasconcelos, a Pati, como eu chamo, né? Foi minha colega no Internacional e que ela permanece lá até hoje. A Pati ela é formada em serviço social pela Faculdade Ubra, em Canoas, e ela ingressou no Internacional em 2015 nas categorias de base como estagiária, né? E desenvolveu um excelente trabalho. E em 2007, ela assumiu a função como assistente social. E depois disso, é evidente, em função da evolução do trabalho, ela permaneceu até 2011. Se eu tiver errado em alguma coisa, Paty, depois tu me corrige. Quando ela 2005. entrou em 2005, isso eu falei. Mas aí tu ficou como estagiária até 2007. E aí depois tu entrou em 2000, até 2011, quando tu teve a oportunidade de ir para o profissional e coordenar o setor de assistente social, né, do serviço social e a função que tu exerce até hoje. Paty, seja bem-vinda ao Profit On Demand 10 Minutos. É um prazer te receber aqui, minha amiga de fé, minha irmã camarada, e história não vai faltar. A ideia, Paty, é trazer toda a tua experiência do cuidado que tu tem com os atletas e com as famílias dos atletas, quais são as incertezas, as inseguranças quando a gente chega numa cidade diferente, entra num elenco, principalmente profissional diferente, sem conhecer quem está ali, o que tu vai ter que encontrar. Paty, bem-vinda, a fala é tua. Obrigada. Eu fiquei muito emocionada, estou emocionada com o convite, porque é muito legal, né, Cíntia? A gente que vem da categoria de base, né? Como tu disse, eu comecei como estagiária no Inter em 2005, me formei em 2006 e estou lá no Inter até hoje. Então, a minha única profissão, né, a única experiência de assistente social é no clube. E a gente tem muito orgulho do que eu faço, eu amo o que eu faço. E eu estou muito feliz de poder falar, né? Porque é uma profissão que aparece muito em outros lugares, né? E no futebol aparece muito na categoria de base e no profissional poucas vezes. É dos bastidores, né, Paty? Salva vidas, mas é só bastidor. Isso, porque o jogador de futebol, as pessoas veem muito, quer dizer, o jogador de futebol o jogo de futebol é um espetáculo para torcida, né? Então a torcida vê o jogador como aquele cara que está jogando ali como se fosse um bonequinho de videogame, né? Mas ele nem sonha o que acontece atrás disso, né? Antes disso. Então, a gente, assistente social, trabalha lá no profissional, eu e a Alessandra, né, que também é assistente social. Nós temos duas assistentes sociais lá no nosso time, e porque tem bastante trabalho, né? Então, como tu falou, né, Cíntia, quando chega um atleta, acho que eu já posso começando falando. Claro, fica à vontade. Então, quando chega um atleta, o que faz, né, assistente social do Inter, né? Eu digo do Inter porque cada clube, né, tem a sua cultura, né? Ele está num estado diferente, numa região diferente, então cada um tem a sua cultura. Então a gente trabalha conforme a gente vê a nossa necessidade, né? O que chega a nossa demanda, a gente trabalha. E a gente já recebeu, inclusive, a visita da Ana Cláudia, uma querida assistente social lá do Ceará, do Clube Ceará. Ficou um tempo com a gente, uns dias, para ver como era o trabalho e para ela montar o setor de serviço social do profissional lá. Então, aí ela pegou algumas coisas e depois lá, né, de acordo com o que é o clube, a região, os atletas, enfim, ela bolou o trabalho dela, de excelência também, maravilhosa. E falando de serviço social também, nós temos um grupo no WhatsApp, assim como a nutricionista, né, os nutricionistas também têm, né, enfim, nós temos um grupo do WhatsApp, e lá estão todas as assistentes sociais dos clubes de futebol, né, do Brasil. Então tem muito trabalho lá, a gente troca muita informação e a gente vai crescendo e ajudando uma outra. O que a gente vê é que tem muitas assistentes sociais na categoria de base, né? Então o Internacional tem hoje duas assistentes sociais lá, a Tiane e a Fran, que trabalham com os meninos, né? Trabalhando na formação, né? A criança, adolescente, garantindo direitos, ajudando as famílias, enfim. E daí nós lá no profissional, eu e a Alessandra, a gente pega eles maiorzinhos, né? Mas também são adolescentes, né? Porque nós somos eternos adolescentes. E só que daí a carga é outra, né? A carga é outra. O atleta chega para treinar e aí ele traz junto a esposa, os filhos. E enquanto eles estão organizando documento,
já tem o atleta, diferente de qualquer profissional, eu acredito, né? Porque eu falo da minha área, eu posso estar falando, né? Mas eu falo do que eu trabalho ali no clube, eu vejo que eles já chegam treinando, eles já chegam jogando, eles já chegam trabalhando. E nisso a família fica trancada num hotel com as crianças, né? Então, às vezes, o filho fica doente, a mulher fica doente, e ele está concentrado, está viajando, está indo para outro país, para outro estado. E nós, então, a gente tem essa estrutura, né? E a gente não trabalha sozinho, né? O serviço social só dá certo quando ele consegue interagir com as outras áreas, quando as outras áreas acreditam no nosso trabalho e a gente troca muita informação para que o nosso trabalho tenha qualidade e a gente consiga passar também o retorno para a comissão técnica, para as outras, para a nutricionista. Quando a Cíntia trabalhava lá no clube, a gente conversava muito sobre os atletas, tanto na categoria de base quanto no profissional, e isso é bom demais, né, essa troca de profissional, porque nós somos vários, né, nós não somos corpo, nós não somos só a parte biológica, né, não é só músculo, osso, né, nós somos Velocidade. a parte humana, nós somos a parte humana também. Então, é difícil, claro que a torcida vê a questão, né, do atleta, que ele tem que estar 100%, sempre 100%, mas nós somos humanos, nós não estamos sempre 100%. E aí nós, assistentes sociais, sabemos que o filho está doente, que a mãe está passando por uma quimioterapia, ou descobriu um câncer, ou um jogador chegou em Porto Alegre e aí se acomodou num lugar que não é legal, que tem pessoas que não estão dando uma estrutura legal para ele, que a família não está bem, porque ele viaja, concentra, viaja, e a família fica sozinha, num lugar que não tem muito o que fazer. E aí a gente tem que ter um olhar, uma escuta de saber que não tá, alguma coisa não está legal. Então, a gente faz visita domiciliar junto com a nutrição ou com outro profissional que queira participar. A gente procura ouvir a família traz a demanda para a gente, a gente não está muito bem aqui, aí ele está vendo que a gente não está feliz, bom, então vamos mudar de casa, e a gente ajuda nisso também, vamos ver um outro lugar, né, e para o atleta ficar feliz. Isso, deixa eu pegar um gancho. A gente sempre, né, que trabalha no profissional, a gente está sempre preocupado em bloquear, blindar o atleta de qualquer coisa que possa tirar o foco dele do objetivo do jogo, né? A gente tem tudo isso para bloquear ele, para que ele tenha foco apenas no jogo. Esse é o teu trabalho, o trabalho de todos nós que trabalhamos, né, nessa área. E como é importante ter isso, né, Paty? Ter um serviço social, porque, na verdade, muitas vezes, se não tem isso, o atleta acaba não mantendo o seu rendimento, né? E ele acaba, durante o jogo, não rendendo bem. Por quê? Porque ele está preocupado com a família dele, e aí ele tem toda a pressão da torcida, do treinador e de todo mundo que cobra, sem saber, porque muitas vezes os atletas não falam, né, Paty? Se não tem alguém que investiga, eles levam isso com eles não dividem no grupo para não correr o risco daqui a pouco de não ser elencado, enfim. Fala dessa questão do atleta, às vezes, guardar para ele, se ele não tem esse apoio, porque eu acho isso muito importante, inclusive para dizer que sempre falem, né? Sim. A gente fala o seguinte, a gente consegue trabalhar com quem pede ajuda, né? Porque, às vezes, a pessoa não pede ajuda, não é pedir de, me socorre, não, mas dá algum sinal, né? Porque a sala do serviço social é estrategicamente na recepção. Quando os atletas entram no CT do Inter, eles entram, a primeira porta é na nutrição, a segunda do serviço social, e depois de frente é a sala da comissão técnica. E aí depois ele vai, departamento médico, fisioterapia, tem academia, e tem a capela, tem o refeitório, e lá dentro o vestiário, né, por si só. Então, assim, de ele poder mostrar, a gente está lá para isso, né, para apoiar nessa parte que ninguém vê, e que é muito importante, né? Nós não somos psicólogos, e a gente sabe da importância de ter psicólogos, e também nós, quando necessário, a gente também faz o encaminhamento para um psicólogo ou para algum outro profissional, junto com o departamento médico, que é bem atuante nisso. Então, todas as áreas ficam de olho no atleta para ver se está acontecendo alguma coisa, porque a gente costuma dizer, eu digo assim, que a gente trabalha num clube grande, né? As pessoas costumam dizer assim, mas ele tem dinheiro, né? Ele tá triste, mas ele tem dinheiro. Sim, ele tem dinheiro, mas a gente aprendeu, eu acho que o Covid veio para nos ensinar isso, né?
Às vezes a gente tem dinheiro, mas não tem saúde, a gente não tem nada, né? Então a gente vê, minha mãe tá doente lá, assim, eu já mandei dinheiro, mas não descobrem o que ela tem, não descobrem o que ela tem, e o que eu faço, e aí a gente tenta tranquilizar, tenta falar com a família, não, pode ir, eu já falei, eu tô falando com a tua mãe no telefone, qualquer coisa eu te chamo, de dar essa segurança, porque nós, o serviço social, a gente procura acolher a família, para a família se sentir segura, pertencente ao clube, à cidade, a gente procura mostrar a cidade, a gente faz algumas atividades, enfim, a gente procura estar, antes da pandemia a gente estava em todos os jogos, para acompanhar o filho, é uma emoção enorme, isso não tem dinheiro que pague, ver a felicidade deles entrando em campo com seu filho, um atleta que nunca é titular, ficar esperando a titularidade para poder entrar em campo com seu filho, porque o reserva não entra em campo, ele senta ali, né? Então, são detalhes que as pessoas de fora não vê, que são ricos demais. E o quanto a gente faz ele se envolver com o clube, com a cidade, porque nós recebemos muitos pedidos de fora, né? Tipo, de ajuda e tal. E a gente procura envolver os atletas com a comunidade. Tanto que quando começou a pandemia, a irmã de um atleta nos procurou dizendo, Paty, e agora fechou os estádios, fecharam tudo. Meu Deus, e essas pessoas que trabalham no portão, vendendo pipoca, vendendo cachorro-quente, vão ficar sem trabalho. Quem sabe a gente monta uma campanha para arrecadar alimentos e doar para essas pessoas. Eu disse, bora? E aí já liguei para o RH passou a lista, passei para as equipes, aí eu e a Alessandra correndo, conseguimos os alimentos com atletas que nem estão mais no clube. Então, para te ver o envolvimento, o quanto é importante, né, esse envolvimento dos atletas, das famílias, a gente cria um ambiente familiar, isso é muito importante. O atleta, a família se sentir pertencente ao clube, se sentir seguro, né, para poder reclamar, também poder, eu não gostei disso, não gostei daquilo, porque se tu não tá dentro, tu não consegue reclamar, tu não consegue exigir as coisas, tu tem que estar dentro para poder também cobrar as coisas, né? Na verdade, né, Paty, tu acaba sendo a mãe ouvinte, né, de todos eles. Eu e a Alessandra, a gente tem uma porta, mas tem uma janela grande na nossa sala, de vidro, que até uma psicóloga que olhou a organização do CT e disse, aqui é importante ter uma janela bem grande, porque eles passam ali, a gente já vê pelo caminhar, pelo olhar, oi, bom dia, um bom dia meio xoxo, assim, vem cá, o que está acontecendo? É que, ou eu estou com um problema de saúde, sabe? Porque passa aquela questão de assim, eles têm dinheiro, sim, mas tudo bem, mas eles têm dinheiro, mas eles não podem comemorar o aniversário no dia do aniversário, eles não podem comemorar o aniversário de casamento com a esposa porque perdeu o jogo, se for para um restaurante a torcida vai ir lá xingar ele e a esposa dele na frente dos filhos, que já aconteceu e acontece em vários clubes. Às vezes viaja para fora, né, Paty? A esposa tá grávida, no dia do jogo a esposa vai para o hospital para ter o nenê. Que cabeça que vai entrar no jogo um cidadão desses? Né? Já aconteceu, né? De ter, já aconteceu várias coisas, né? Inclusive de atleta que foi para jogo, a esposa passando mal, me ligou, a gente pegou um Uber, pegou ela, levou para o hospital, não falamos nada. Quando terminou o jogo, que ele começou a ligar para ela e a gente já estava tendo alta do hospital. Então, é um suporte, é muito necessário. É o meu desejo mesmo, que todos os clubes de futebol, todos no mundo, tivessem um assistente social que pudesse dar esse suporte para os atletas e para as famílias dessa questão humana, né, extracampo, que ajuda muito. É um apoio muito importante. Não é só para os atletas e para as famílias, também é para os clubes, né? Porque se a gente falar do interesse comercial, né? É a ferramenta, é a moeda de ouro do clube. O atleta tem que estar 100% para que ele renda para o clube, para que a gente tenha vitórias, para que o grupo esteja unido, para que o craque esteja 100%, porque se ele não tiver 100%, ele não vai render, e aquele gol que a gente precisa, ou aquela chegada na bola 2 segundos não vai acontecer. Então, eu acho que o teu trabalho ele vai muito além da família atleta. Eu sei que tu te refere muito a isso porque é o teu mundo, mas eu, quando viajava muito com eles, eu sentia que o teu trabalho respingava dessa maneira. A gente, quando estava longe, fora do Brasil, ou em outros, para jogar campeonatos dificílimos como Libertadores, eles tinham muito essa tranquilidade. A Paty está lá. Hoje tem essa menina que eu, né, desculpa, não tô... Alessandra. A Alessandra, mas eles sabiam que a Paty estava lá. Então, eu acho que esse acolhimento do atleta, segurança de saber que a família está protegida, como tu disse, não é só o dinheiro que resolve as coisas, né? Então,
parabéns. Eu quero, Paty, puxar um pouquinho para as perguntinhas que a galera nos mandou, para a gente responder essas, e depois nós contarmos as nossas histórias, porque eu também tenho as minhas perguntas e também quero te lembrar de algumas histórias que são experiências maravilhosas para quem está começando no futebol agora, já ficar ligadinho e não cair em algumas pegadinhas, correr na frente, né? Sim. Da onde é que surgiu, meu amor? Na verdade, eu acho que eu também nunca te perguntei isso, Paty. Nos anos que a gente trabalhou, acho que uns 10 anos a gente trabalhou junto, eu nunca te perguntei isso. De onde é que surgiu a tua vontade e a tua motivação para trabalhar como assistente social? Bom, antes de mais nada, Patrícia Bom Vasconcelos é filha de Mauro Gomes Vasconcelos e Evani Bom Vasconcelos. Duas pessoas maravilhosas, humanas. Meu pai é porteiro de um prédio e sempre foi porteiro. Minha mãe se aposentou, diarista, né? Então, assim, são pessoas humildes, pessoas que me ensinaram a cuidar, né? A gente tem um sentido de vida de cuidar dos outros. Então, eles cuidaram muito bem de mim, me amaram, me amam até hoje, e eu amo eles de paixão. E eu escolhi serviço social porque eu queria uma profissão que eu me sentisse bem, assim, que eu queria fazer algo que não era um cuidado, mas que tivesse gente, sabe? Que eu aprendesse com o humano, com as pessoas, enfim. E aí, no cursinho do pré-vestibular, eu me identifiquei com assistente social. E eu disse, olha, eu acho que eu quero ser assistente social. Só que daí, na faculdade, a gente vai vendo vários lugares para trabalhar. E quando chegou a cartinha do meu estágio curricular, veio o Esporte Clube Internacional. E eu disse, ué, assistente social no Inter, no futebol, o que faz, né? Não sabia. Fora que o teu pai é o torcedor número 1 do Inter, né? Desesperado. Minha família, né? Meus tios, todo mundo, minha avó, todo mundo é colorado. Então, claro, tem uns que não são colorados, né? Tem uns colorados que não são, mas eles torcem pro Inter para mim ficar feliz, que eles me amam. Mas, enfim, então eu fui pro Inter por um acaso, assim, e como era colorado, vamos ver. E aí fui conhecer a Bernadette, né? Ser iluminado, minha prof, e a Bernadette então me ensinou no estádio, né, como se trabalha com as famílias. Então eu trabalhei na categoria de base, com a categoria 9-4, onde saiu o Rodrigo Dourado, né, que o Rodrigo Dourado é 9-4 e ele foi atleta, né, na época que eu era estagiária. Então hoje nós estamos juntos lá no profissional. E aí fiquei apaixonada, assim, porque na verdade o serviço social num clube de futebol trabalha com várias questões, né? Da expressão da desigualdade, enfim, a questão da família, e a família traz muitas questões também para serem trabalhadas, enfim. Então, daí eu me apaixonei. E aí, graças a Deus, gostaram de mim, aí teve a oportunidade de ser efetivada como assistente social da categoria de base. A Bernadette foi profissional, daí depois a Bernadette teve que sair, aí me chamaram para profissional em 2011 e estou lá até hoje. Que legal, e aí a Alessandra foi minha estagiária. E aí, quando começou a crescer a demanda, que daí, olha, tá dando certo isso aqui, daí vamos chamar mais uma, daí chamaram a Alessandra. Daí a Alessandra tá lá comigo, queridona. Isso é luxo, né, Paty? Tem uma pergunta que eu vou te fazer depois, porque a maioria dos clubes, infelizmente, ainda não tem. A próxima pergunta que a galera mandou na caixinha lá do Profit, no nosso Insta, quais são as diferenças com outros espaços de ação de serviço social, por exemplo, hospitais, CRAS? Tu tem essa experiência, tu já falasse aí que a tua vida profissional desde que tu te formou é no Inter, talvez tu possa dar uma pincelada, mas não sei se tem muita qual é a diferença? Eu consigo ver que o trabalho no futebol, ele não é parecido, mas a gente trabalha a mesma demanda. Porque, tipo, lá num CRAS, a pessoa vai trabalhar com famílias, né, vai para garantir os direitos, enfim, e nós acabamos fazendo isso nos nossos encaminhamentos também, né, porque os atletas, eles não caíram ali no profissional, assim, com a mochila cheia de dinheiro, né, não foi assim que aconteceu. Boa. Eles vieram, né, lá de pequeno. Claro, eu vou falar da grande maioria. Eu sei que tem atletas que vieram de uma família tranquila financeiramente, né, que tem um suporte, mas a grande maioria a gente sabe
que lutou. Hoje mesmo eu estava falando com um atleta lá na sala e eu falei que eu ia fazer a live e ele me disse, Paty, ninguém sonha o que a gente passa, né? Só diz que hoje a gente tem dinheiro, mas ninguém sabe o que eu comia, o que eu não comia, aonde eu dormia, né? Tantas rasteiras que eu levei, né? E sobrevive alguns. Não sobrevive todos do futebol, porque não sabem que tem que se abdicar de muitas coisas. Eu me lembro quando eu estava na categoria de base que tinha muitas mães que diziam: ah, mas eu vou sair de férias, agora é férias escolar e meu filho não vai junto porque tem competição. Eu disse, mas são escolhas, né? São escolhas, infelizmente. Algumas pessoas têm essa resiliência, essa vontade de ser jogador, custe o que custar, e depois chega, né? E tem que se manter, enfim. E tem outros que na metade do caminho dizem, não, é muito sofrimento, não quero. E aí, e tem médicos, tem fisioterapeutas, né? Tem várias pessoas que vão para outras áreas, né? Que no meio do futebol, no caminho do futebol, com estudo, com conhecimento, com estrutura familiar. E eu não digo família pai e mãe, né, Cíntia? Eu digo estrutura familiar, pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um irmão, mas que tenha, porque a gente não é sozinho no mundo. Eu acho que sozinho é difícil. Pode A ser gente está amigos, sempre né, com Paty? Deus, né? Quantos atletas, quando eu Deus e trabalhava mais aí, alguém. quantos atletas, quando eu trabalhava aí, chegavam com vários amigos que ajudavam em várias áreas que eles tinham, eles levavam os amigos junto, colocavam, né, um ali de segurança, outro de secretário, para ter a convivência dos amigos de infância junto com eles, né? A gente cansou de ver Que é isso uma acontecer. coisa que se perde também no tempo, né? Eu vejo, assim, eles falando, bah, agora, depois do jogo, bah, como eu queria estar lá na minha calçada, tomando meu chimarrão, sabe? Mas não dá, né? Não dá. Não dá. Cresceu, filho. É o Cresceu. preço, é o preço. É o preço. Patita, Fala, aqui agora. tem outra. A atuação de vocês no profissional é condicionada ao espaço que o treinador compartilha com vocês ou existe uma política do clube? Boa pergunta. Eu acho, não tenho certeza. Nós somos muito privilegiados, porque eu vou dizer 17 anos, porque eu entrei no clube, eu estava grávida do Marvin. Marvin também é um capítulo da assistente social. Um ser de luz, autista, com síndrome de Tourette, maravilhoso, apaixonado, sensível, amor em forma de gente. É o Marvin, meu filho. E eu entrei no Inter em 2005, o Marvin tinha 3 meses, e o Marvin vai fazer 17 agora mês que vem. Então eu digo que eu tenho 17 anos de Inter. Claro. Né? E me esqueci até que eu ia falar. Que a pergunta era muito importante da diferença do espaço do treinador e da política do clube. Então, assim, desde que eu entrei no clube, a gente sempre teve voz e vez, e a gente sempre se sentiu parte. Não mais importante, menos importante, a gente sempre sentiu parte. O treinador, a porta está sempre aberta, ele entra quase todos os dias, não só esse que está agora, mas todos os outros. Eles entram, conversam, e existe um respeito e uma confiança, porque a gente tem um código de ética, que eles sabem que a gente não vai falar da vida dos atletas, o que a gente não pode falar. Então, eles não nos perguntam coisas que a gente não pode falar, mas eles sempre perguntam, tudo bem? Daí eu digo, Daí, se tem alguma coisa que eu possa dividir, que ele pode nos ajudar, a gente divide. E se tem alguma coisa que ele possa nos trazer, também. E essa troca é muito legal. É muito legal, não só com o treinador, mas com todas as pessoas do vestiário. A gente tá sempre a porta aberta, e quando tá aquela porta aberta, às vezes entra um, tu lembra, né, Cíntia? Entra um desazado, senta ali, fala. Daqui a pouco só bate a porta e sai. Daí eu fico aí se olhando, o que houve aqui? Aí depois ele, obrigada, tá? Eu precisava só falar. Tá bom. Então, Paty, assim, a gente não tem... a gente é livre para falar, para ouvir, e a gente sente que é importante isso, dos dois lados. Quando na pergunta ele fala da política do clube, isso é uma coisa que eu trago, que eu acho que o Internacional ainda mantém isso. O Internacional mantém muito a fidelidade atrás da parte diretiva sobre a importância dos seus colaboradores no profissional. Né? Então, o treinador, quando chega, não sei se isso mudou, acredito que não, porque é uma filosofia do Internacional, o treinador, quando chega, ele já entende que
existe todo este contexto de multidisciplinaridade, que as pessoas se falam, que há essa abertura e que isso é importante por causa disso, disso, disso. Então, eu acho que, mesmo que haja, né, alguém com alguma filosofia diferente, quando chega no internacional, existe uma política, sim, que ela não está escrita, que ela não está rotulada, mas que ela é intrínseca ao ambiente natural do vestiário do futebol profissional no Inter. Eu acho que tu vai concordar comigo. As pessoas que chegam ali, elas entram por osmose no esquema ali da parte da nutrição e assim vão, né? Sim. Alguns, né, a gente teve experiência que nunca trabalharam com assistente social. E aí entravam e achavam meio estranho, né? Tipo, assistente social de quê, né? Assistente social trabalha com os pequenos, né? Com os adolescentes. Drogado, e aí, também, tipo, assistente social nem trabalha aqui. Mas daí eles começam a ver a entrada dos atletas lá na sala, e aí a gente perguntando da família, daí ele já escuta, o que houve com a família? Daí eu digo, não, a esposa está internada. Que bom. Quando tiver alguma coisa, tu me fala, então, para mim poder saber, né, e tal. Eu disse, não, tudo bem. Então, assim, eles veem que isso é muito legal, que contribui. Certo. Paty, dentro da atuação do serviço social, o que tu gostaria de ver implementado, mas ainda não é realidade, tanto no Inter como no Brasil? Eu acho que eu até falei, né? Eu tenho, assim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu sou apaixonada pelo Inter, pelo jeito que trabalham com a gente, pelo carinho que tem com a gente. E eu acho que tem muito cuidado, tanto a estrutura, aonde vai ser a sala, tem muito cuidado de algumas informações poder nos passar. Claro que existe falhas, como todos somos humanos, né? Nós temos falhas, né? Ninguém é perfeito. Então, meu sonho era que todos os clubes de futebol ou de todas as áreas tivessem um setor de serviço social e que pudesse o clube investir nesse profissional, que ganha muito o clube, ganha muito as pessoas que estão na volta, né? Que esse é o meu desejo, assim, que eu acho que eu gostaria que tivesse em todas as áreas, em todas as escolas, em todas as creches, sabe? Eu gostaria que tivesse como mais não que vai mudar o mundo, mas é mais uma peça importante na parte humana, Sim. Na parte do humano como um todo. Do acolhimento, que é tudo que o atleta precisa, em qualquer fase da sua vida, né, Paty? Em qualquer fase. É em qualquer fase. Pegando o gancho do acolhimento em qualquer fase, e foi por isso que eu quis te trazer, né, Paty, para os nossos 10 minutos aqui do Profit, é para as pessoas entenderem que existe esse trabalho, porque às vezes é que nem assim, quando tu chega numa aula, qualquer aula que tu está fazendo, que tu nunca viu, a professora pergunta, tem dúvidas, tu nem sabe sobre aquilo ali, nem dúvida tu tem, tu não consegue nem ter dúvida, tu não sabe nada. E a tua área, muitas vezes, eu entendo dessa maneira, as pessoas nem sabem o que perguntar do tipo, não vinculam isso, né? Então, é legal que tu consiga mostrar para ver a importância, né, disso. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, que é o serviço social que faz a interação entre os atletas e a sociedade, e como é que isso funciona? E já vou te colocar um gancho para que tu possa usar. E quais são as principais diferenças de trabalhar nas categorias de base e no profissional? Tá. Bom, na categoria de base no profissional, a gente trabalha junto até, inclusive, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, a gente conversa bastante, as meninas, as gurias lá do serviço social, da base, a gente troca muita figurinha, até porque muitos atletas que vêm lá da base chegam no profissional, daqui a pouco tá no profissional, tá na base de novo, que é um sobe e desce, né? Que não é porque chegou que vai ficar, não é porque desceu que vai ficar, né? Então a gente troca muito isso, né? A gente conversa muito, e eu acredito assim, é diferente, mas não é a água e o vinho, sabe? Não é dois opostos, não. Eu acho que é uma continuidade. Quando a gente vê que na categoria de base teve assistente social, psicólogo, pedagogo, né? Que teve uma estrutura nutricionista. Tu fala da nutricionista. Tu não te Deus o livre, sem nutricionista a gente não vive, nem nós, seres humanos normais. E eu acho que assim, a gente vê a diferença, sabe? Quando tem essa estrutura, porque chegou no clube um menino, daí tem a questão da escola, tem toda uma estrutura diferente lá do profissional. Mas lá no profissional também precisa desse cuidado, dessa documentação. Os atletas, quando vêm estrangeiros, a gente tem que ver o CPF, tem que fazer
todo o documento de estrangeiro, tem que ver a carteira de motorista, se chega com a carteira de motorista, tem que fazer a tradução. Então, tem toda uma questão burocrática que a gente faz também, e que lá as meninas também fazem, questão de documentação. Então, são documentos em etapas diferentes, mas que são muito importantes, e um complementa o outro. E a outra pergunta... Eu me lembro assim, ó, que, por exemplo, assim, te lembrando, né, tem uma diferença que para mim é bem básica. Quando o atleta está nas categorias de base e o clube tem alojamento, que é o caso do Inter, né, e de quase todos os grandes clubes, vocês são uma parte fundamental na elaboração das regras, no cuidado do controle da frequência da escola, no controle de saúde, tem que ter alguém que leve para o hospital, para o médico, que marque esse médico, porque esse atleta ele vive no alojamento. No profissional, a demanda é achar esta casa, achar esta escola, achar que médico. Eu acho que muda um pouco, né? Da forma mais prática. Lá na categoria de base, bom, a partir do momento que o atleta entra lá, tem muitas famílias, infelizmente, que a partir dali lavam as mãos, né? Tá lá, deu. E aí as assistentes sociais, às vezes o atleta vem faz tempo que não estuda, não tem nem documento, aí é um corre-corre, porque nós também somos vigiados, né? A gente precisa prestar contas, porque ele não saiu de casa para passar trabalho. Ele passou de casa, a gente pensa assim, nós enquanto internacional. Então, ele tem que ter uma cama, ele tem que ter um agasalho, ele tem que ter o que comer, ele tem que ter uma escola para estudar, ele tem que ter não só jogou em qualquer alojamento, que acontece muitas coisas que a gente não vê, né? E isso, a família tem que estar de olho também. Nós lá no Inter, nós do Inter, nós temos uma equipe, mas tem muitos clubes que não tem. E aí só tá lá na categoria de base, tá? Não, e quantas vezes vou falar de mim, então, na minha época, que eu era assistente social da categoria de base, que as regras não podia dormir fora do alojamento, se quisesse passar o final de semana, que ninguém é preso, né, a gente pode passar o final de semana, a gente cuidava das notas, eu ia buscar os boletins de 30, de 80, né, e buscava os boletins, cobrava, e aí muitas vezes o que acontecia? O menino vinha e dizia, ai, Paty, eu quero dormir na casa do meu amigo, tipo, na quarta-feira. Eu dizia, não, a regra não pode dormir fora durante a semana, até porque amanhã tem aula. Ah, eu vou direto da escola. Não, é regra. Tu tem aula, tem que acordar cedo, a gente tem que olhar, tem monitor, aqui tem monitor 24 horas, eu não sei onde tu vai estar e tal. Ah, mas a minha mãe deixou. Aí tu liga pra mãe e a mãe diz, ah, sim, eu deixei. Eu disse, então tá, então a senhora pega e cuida. Porque se acontece alguma coisa, a responsabilidade é nossa. Então, o clube e a família tem que estar em conexão, ligado. A família tem que estar ligando, tem que estar perguntando. Nós aqui estamos tranquilos, mas vocês, pais, não podem estar tranquilos. Vocês têm que estar sempre cuidando. Sempre falando, tem assistente social, pega o telefone da assistente social, conversa com ela, a gente tem... Assim, tudo de bom da família. Né, Paty, se não tem assistente social, alguns clubes não têm condição financeira, tem que ter um responsável, né? Tem que ter um responsável, tem que ligar, tem que perguntar, tem que estar, a responsabilidade é da família, a família não pode passar para outro. Paty, isso é muito importante. Isso é uma sinalização bem importante. Aqui no Profit a gente tem bastante atletas que estão de base, tá, Paty? Pais que estão em clubes pequenos, que não têm condições, não é que às vezes eles não queiram, eles não têm as condições de manter uma estrutura, né? Nem de nutrição, tá? Sim. Então, essas nossas falas, essa nossa experiência para alertar, ela é bem importante para que essas pessoas que estão iniciando, né? O Alex teve uma fala muito feliz, onde ele disse que começou no Guarani, que também não tinha nada, aí subiu, depois voltou para o Guarani e foi para um outro clube que ele falou o nome que eu já não me lembro, que ele é muito grato, que foi onde ele começou, que também não tinha estrutura, mas que ele sempre teve esse contato, né, com família, com pai, com mãe, para ter esse cuidado, para ficar ali, olhado, né, para a gente se proteger, né, porque somos humanos, como tu fala. Sim, claro. E o adolescente, ele quer... E quando tu quer muito alguma coisa, às vezes tu quer custe o que custar, azar, que eu tô passando fome, azar, que eu tô passando frio, azar, né? eu quero. Mas tudo bem que o clube não tem, mas eu acho que a conversa, mãe, tá acontecendo isso, daí a mãe fala, às vezes nem o próprio clube sabe. Às vezes o clube não sabe o que está acontecendo. Que botou num alojamento, a mãe botou num alojamento, enfim. Então, acho que a conversa é muito importante. Sempre conversar com o seu filho, sempre conversar, o filho conversar com o clube, enfim. Essa integração é muito importante.
A outra era que eu sei que tu faz muito bem, né, Paty? Que se é o serviço social que faz a interação entre o clube, atletas e sociedade e como isso funciona. Tu tem várias histórias de trabalhos muito lindos. Eu vou pedir para que tu resuma, porque se tu for contar todos, a gente vai ficar aqui 10 dias. Eu já comecei com a história dos tarefeiros, né? Mas, É, assim, os atletas, eles acabam ao natural, porque eles chegam, quando eles se sentem acolhidos no lugar, no clube, na cidade, eles se sentem pertencentes ao lugar. Então, eles ajudam lá onde eles cresceram, as pessoas ajudaram muito ele, mas eles também ajudam aqui. Então, os atletas hoje, naturalmente, eles entram lá na sala e dizem, Paty, vamos lá no Instituto do Câncer Infantil, vamos visitar as crianças no hospital, vamos fazer a campanha do Outubro Rosa, agora vem o Natal. E claro que a gente não consegue ajudar sim. a gente não consegue ajudar todo mundo, a gente recebe muitos pedidos individuais. E o que a gente começa a aprender? A ajudar o lugar que tenha no coletivo, que tenha um bairro, que tenha uma cidade, enfim. Quando tem enchente em algum lugar, Paty, o que a gente pode fazer? Vamos comprar colchão, vamos comprar cobertor, vamos comprar. E a gente tem parceria do Dunga, tem parceria do Tinga, enfim, né? O próprio Leandro Damião, muitas vezes, o Oscar fala muito com a esposa dele, enfim, tem atletas que saíram que ainda tem a raiz aqui, que procura. Paty, como é que está o CT? O pessoal está precisando de alguma coisa? Então, assim, essa integração da sociedade, dos atletas, vem ao natural quando tu acolhe, quando a cidade acolhe eles, né? Quando o clube acolhe, vem ao natural. E a outra parte importante que tu faz, né, Paty, que é uma integração muito importante com a sociedade, é tu levar alguns torcedores que às vezes têm um sonho de Sim, conhecer o sim, seu ídolo, sim. né? Eles vêm de longe, eles têm alguma deficiência Isso. física, eles têm algum problema, eles estão num momento de saúde difícil, e tu consegue promover esse encontro, que eu entendo que dá muita É mais saúde, maravilhoso. muito mais anos de vida para uma pessoa que consegue realizar esse sonho, né? Não, e os jogadores, porque as pessoas saem com o sopro de vida, mas eles nem imaginam a felicidade que ele causa dentro da gente, Uhum. que é assunto para a semana inteira. Eles se falando, como é que pode, né? Um oi, um abraço, trazer tanta alegria para uma pessoa, e aí eles se sentem, nossa, é muito bom, é muito bom. Até antes da pandemia, a gente fazia agendamentos um por semana era nossa o torcedor especial, que a gente chama. Todo torcedor é especial, né? Porque a gente faz tudo pro torcedor. Então, todo torcedor é especial. Mas a gente tinha aquele que tem uma deficiência ou que tem uma idade mais avançada, porque os torcedores ficam lá na saída dos jogadores, esperando a saída para tirar foto, para pegar autógrafo e tal. Mas aí, às vezes, tem um menino cadeirante, ou uma menina cadeirante, ou uma senhora mais de idade, ou uma pessoa que não mora aqui em Porto Alegre, que vai vir só para isso. Então, a gente tinha um agendamento um por semana, colocava dentro do vestiário, na recepção, ele e 2 acompanhantes, e aí a gente avisava antes, os atletas falavam da história, e os atletas já chegavam, né? Então, já chegavam sabendo, era muito legal, dava muito carinho, a gente chorava junto, ria junto, é muito legal. Vira uma família Tem, gigante, né, Paty? vira uma família, mas não tem como, não tem Patrícia, a como. gente tem ainda uns 5 minutinhos de conversa e tem uma Ó, pergunta aqui que eu achei muito legal que eu quero te fazer e uma outra que eu acho até bem interessante para outras pessoas, mas essa é legal. Existe alguma história? Eu sei que existem milhões, agora eu vou te ferrar a tua vida, mas tu vai ter que escolher uma. Existe alguma história que ocorreu contigo no internacional que confirmou a tua paixão por essa profissão que é o serviço social? ai, meu Deus, e agora? Desde que eu fui aprovada no estágio. Cara, é muita, é muita, é muita, é muita. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada quando eu posso proporcionar para as pessoas o sorriso, sabe? De assim, de pessoas que a gente nem sabe quem são, ou as pessoas mandam uma mensagem, eu vou lendo a mensagem, já vou brilhando meu olho, assim, meu Deus, não acredito, ele quer só isso e parece que é um mundo para ele. Uhum. Então, assim, aí quando tu faz, agora há poucos dias eu tinha uma amiga que estava triste e tal,
aniversário de falecimento da mãe e tal, e aí ela disse, daí ela postou foto com a mãe, e aquilo mexeu, família mexe com a gente, né? E a gente tem uma equipe tão gostosa, assim, sabe? Tão boa, tão parceira, que daí chegou o treinador e eu disse, olha só, eu tenho uma amiga, assim, ela tá meio triste e tal, e ela queria te dar um beijo, como ela não pode vir aqui, eu posso dar um beijo e filmar? Daí ele disse, claro! Aí eu peguei e disse, aqui, fulana, um beijo pra ti, dei um beijo no treinador e mandei para ela. Nossa, ela ficou a assim... semana. E ela manda para mim, Paty, se tu soubesse o quanto tu muda a vida das pessoas. Essa frase, para mim, não tem preço. Não tem preço saber que quantas pessoas passaram. E ontem mesmo, uma pessoa me chamou no Instagram, que eu não respondi ainda, mas vou responder. Oi, Paty, posso te chamar de Paty, porque eu já te conheço. Eu tô famosa, não sei. Eu, Patrícia Boa Vasconcelos, criada na Coab, cavalhada, com muito orgulho. Paty, isso aí vai em rede nacional. A metade das pessoas que vão ver nem sabe o que é Coab Cavalhada, mas, pessoal, a Coab é Coab. É um bairro bem humilde de Porto Alegre. Patita, quando tu fala sobre tudo isso, eu vou pegar o teu gancho para dizer que o teu sucesso vem de todo esse amor que tu tem pelo ser humano, né? E por que tu te deu bem no meu entendimento dentro do contexto do futebol, do universo do futebol? Porque o futebol é paixão, futebol é amor. Se a gente não for apaixonado, a gente não consegue estar no futebol, né? Porque é uma renúncia, tanto dos atletas quanto nossa, é uma renúncia, mas é uma renúncia com muita paixão, com muito amor de uma coisa, uma cachaça que vale a pena, né? Para encerrar, Paty, a última pergunta, para a gente fazer, depois eu quero que tu dê as tuas dicas e fale o que tu quiser deixar de recado para a galera. A gente sabe que existem vários caminhos para ter sucesso numa profissão, né? Mas para ti, no teu entendimento, conhecendo o universo do futebol, qual é o melhor caminho para quem quer trabalhar com o serviço social dentro do futebol? Sensibilidade. Se colocar no lugar do outro. Que a gente aprende a teoria na faculdade e na prática a gente tem que ter o ouvido, olhos bem abertos, porque a nossa profissão ela está nos detalhes que ninguém vê. Então, uma vez eu falei com uma pessoa que eu acompanhava as esposas nos jogos, e aí ela me disse assim, mas isso é ser babá de mulher de jogador. E eu disse, não é. Não é, porque naquele momento aquela esposa está me contando várias coisas que lá na sala do serviço social ela não vai falar. E são coisas tão preciosas da vida daquele atleta que eu sabendo, eu sei como usar isso para ajudar ele ali dentro do vestiário e eu vou ajudar na performance dele. Perfeito. E ele nem vai saber, ele nunca vai saber que ela me falou aquilo, que eu não vou contar. Então, eu acho que para a gente ter sucesso em qualquer profissão, a gente tem que se colocar no lugar do outro, sempre. Tu chegando numa cidade sem saber da onde tu vai, para onde tu vai, sabendo que a tua família está dentro de um hotel, para onde que ela vai com criança pequena. Ou nem tá na cidade, né? Ou nem tá na cidade, né? Tá em outro lugar. Então, assim, se colocar no lugar do outro e usar o instrumento que tu tem. Cada um, não é porque é o Inter, porque é o outro, porque não tem, porque não sei o quê. Tu tem que usar o instrumento que tu tem. Não foi sempre que a gente teve tudo na mão para trabalhar. Mas a gente tem que ter criatividade, né? Vamos dizer assim. Eu não tenho muita criatividade, eu acho que na minha gestação foi tudo pro Marvin, a minha criatividade. Mas eu acho que veio de educação, sabe? Da minha mãe, do meu pai, de se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é fundamental. Tita, eu sou suspeita para falar do teu trabalho, da pessoa que tu é, né? Mas o que eu quero deixar aqui para a galera dito é que essa integração que ela fala, e ela tá aqui para não me deixar mentir, e essa importância dessa sensibilidade que a Paty fala, quando a gente trabalhava junto, a gente tinha uma ligação muito grande, isso nos fez amigas de fora do internacional, mas é uma relação, gente, profissional de muita grandiosidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Em algum momento, o treinador veio para mim, ou em alguns momentos, ou em algumas vezes, alguns treinadores vieram para mim e disseram: Cíntia, fulano está perdendo rendimento, ou perdeu massa muscular, perdeu massa magra, ou ganhou muito. E a gente não está entendendo se foi do nada. A Cíntia sai, vai lá na Paty. Aí ela fala assim: é porque está acontecendo isso, isso, isso e isso.
tá? Dentro daquilo que ela pode falar, para vocês entenderem como isso funciona. E a gente conversava muito, criava estratégias de trabalho para que o atleta não fosse exposto a ninguém. Aquilo, como ela já falou, que o que serve ao treinador ou ao preparador físico saber, ou até aos nossos diretores na época, né, Paty? Que a gente sabe que eles iriam agregar nessa resolução destes problemas ou deste, a gente levava. E não, a gente dava um jeito de nós, eu, Cíntia, com ele, nutricionista, fazer, e a Paty com a família, trabalhar toda a família, às vezes a gente trazia a família, trazia a família. Então, é esse contexto, é essa parte de sensibilidade e de humanidade e que a gente consegue, que o serviço social é importante para todas as áreas de apoio do futebol, que é a preparação física, que é a medicina, que é a fisioterapia, que é a nutrição, né? E inclusive é o contato secreto, é o contato básico entre a comissão técnica, o treinador, a direção, o presidente do clube, tudo isso. Existem informações que ela é a mediadora daquilo que pode, daquilo que não pode, sempre preservando a individualidade e a... Como é que fala, Paty? A privacidade do atleta, dentro daquilo que não vai comprometê-lo. Então, Paty, eu quero te agradecer, eu acho que vai ser de muita valia para esse pessoal que está iniciando tanto na carreira como atleta de futebol, né? Eu fiquei 5 anos nas categorias de base do Inter e depois no profissional, e exatamente essa evolução, quando a gente tem esse apoio desde a base, isso fica aí para os clubes que podem investir, que invistam, e se não podem investir, que façam assessorias, né? Contratem assessorias, pelo menos para alguns jogadores que mais necessitarem, de forma pontual, para que haja esse acolhimento, para que a gente consiga cada vez mais formar, porque a gente sempre falou, né, Paty? Não é só jogador de futebol, mas jogadores de futebol, né? É verdade. A é tua, meu amor. Eu quero já te recebe meu abraço, bem-vinda e muito obrigada. Dá o teu tchau para a galera aí. Ai, gente, muito obrigada. Eu tô, assim, me segurando aqui. A Cíntia sabe, né, que eu tô me segurando para não chorar, porque, assim, muito obrigada. É muito bom falar do que a gente gosta, do que a gente gosta de fazer e poder contribuir. Olha quem chegou aqui, Cíntia. Oi, Marvin. Vem cá. Olha aqui. O Marvin. Dá oi. Tchau, pessoal. Oi, tchau, pessoal. A gente está se despedindo. Esse aqui é o Marvin. Esse ser iluminado, né, meu amor? Mandou recadinho lá. Mandou um recadinho, né, filho? É que a conversa estava tão boa que eu não consegui aguentar. Ah, é? Legal. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Diz o que tu acha do serviço social, Marvin? Incrível. Acho que uma coisa que realmente não está certa tem que ter em outros clubes. Parabéns, eu também acho. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Qualquer coisa, estamos aqui. Tá, um beijão. Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão.